Fala galera, professor Ed aqui com vocês mais uma vez e hoje eu quero falar a respeito de um problema muito grave que acontece com os estudantes de inglês aqui no Brasil. O problema da audição, o famoso listening. Eu quero mostrar para vocês como você vai resolver isso através desse mapinha que eu tenho aqui para vocês. Então, primeira coisa, o problema da audição, ele é resolvido através do reconhecimento. Quando você ouve uma palavra e você entende, significa que você está reconhecendo a palavra. Mas para você conhecer aquela palavra, ou melhor, para você reconhecer aquela palavra, você precisa conhecer aquela palavra antes. E isso tem um processo, vamos lá. Toda vez que você aprender uma palavra, você precisa saber três coisas a respeito dessa palavra. Primeiro, significado. Qual é a tradução dessa palavra? Como ela é utilizada? Segundo, o som que essa palavra produz. E você precisa saber direitinho a pronúncia dessa palavra. Terceiro, como ela se comporta na junção de outras palavras, a aplicação. Como é que você vai aplicar? Então, preciso começar a conhecer as palavras, dentro delas significado, som e junção. Depois disso, eu preciso entender que existem classes básicas das palavras. Mas o que é isso? Classes básicas das palavras? É o que a gente aprendeu na escola, tá? É o que a gente aprendeu desde lá, sei lá, terceira, quarta, quinta série, até o terceiro ano do ensino médio, e que a gente deveria ter isso na mente como básico, que é o quê? Primeiro, verbos. Qual é a função de verbos? Substantivos, adjetivos, advérbios, conjunções, preposições, pronomes. Esses são as 7 bases das palavras que nós temos no nosso idioma. E eu preciso saber qual é a função dessas palavras. Quando eu começo a conhecer a função dessas palavras, eu já começo a sinalizar onde está o meu problema com as palavras. E aí, o que eu vou começar a fazer para resolver o problema? Eu vou começar a fazer a leitura. Precisa ler. Você precisa começar a ler. Ler o quê? Ler jornal, ler notícias, ler revistas, ler quadrinho, ler qualquer coisa, livros da tua área, tudo aquilo que você tiver interesse, você precisa ler. Mas não é ler de qualquer jeito. Primeiro, você faz uma leitura mental daquele material. Imagine que você está com aquele material naquele momento e você pega só aquele material. Vamos focar aí em um texto do teu interesse. Você vai pegar esse texto e vai fazer uma leitura mental, fazendo um escaneamento daquele texto. Fazendo o que nesse escaneamento? Separando algumas palavras que você não conhece e fazendo uma lista, um dicionário à parte. E lembra que eu falei? Conhecendo o significado, som e junção com outras palavras. Então você vai pegar todas essas palavras que você conhece e vai fazer uma lista. Depois da leitura mental. Se você tiver o áudio desse material, melhor ainda, porque depois de fazer a leitura mental, você vai fazer o áudio dela, ok? Depois que você fizer esse processo, você vai para a segunda parte, que é a leitura em voz alta. Como assim a leitura em voz alta? Sabe esse som que eu estou falando aqui com você, esse mesmo tom? Você tem que ler esse artigo que você está lendo, no mesmo som que você fala com as pessoas, que você fala com seus familiares, que você fala com seus amigos. Você tem que fazer isso, você tem que ler na mesma altura, em voz alta. E outra forma de ler. Quando você lê, você tem que ler sem cortes. Como assim ler sem cortes? É porque algumas pessoas, quando estão lendo, elas dizem Where are you from? Ok, está pronunciando correto, beleza. Mas você não pode pronunciar assim. Primeiro, mentalizou a palavra e pensou no significado dela. Depois você solta a palavra. Where are you from? Então você tem que falar a frase de uma vez só, assim como você fala em português. E depois disso, depois desse processo de leitura, eu vou começar então a conhecer as palavras. Talvez eu não tenha memorizado aí todas as palavras de vez da cabeça, mas eu vou começar a saber disso, a conhecer as palavras. E quando chegar no momento de eu ouvir essas palavras, tadã, o que vai acontecer? Eu vou reconhecer essas palavras. Esse é o processo, essa é a solução que você precisa fazer para começar a ouvir melhor inglês. Qualquer dúvida, me chama aqui.